verdade, o ônibus sempre do Pablo tá saindo na hora que ela liga o negócio. Mas na verdade, eu vou discutir com vocês rápido, bem rápido, a parte de estimulação transcraniana por corrente contínua, porque realmente é uma pena a gente não ter mais tempo para efetivamente discutir isso. Hoje a gente teve a oportunidade, eu nem lembro mais quem estava dentro da sala, de fazer uma das nossas pacientes daqui, a sessão de estimulação. O que vocês acharam? Aquelas assim, manda ela te enquadrar. Não, é assim, a estimulação, quando ela é muito bem planejada e muito bem montada, o que acontece é que a gente tem um efeito muito claro para o terapeuta, para o paciente. Embora exista muita discussão sobre colocar uma corrente contínua na cabeça de uma criança, vai doer, não vai doer, vai convulsionar, não vai convulsionar. O que rola de discussão hoje em dia, eu acho que até por falta de conhecimento é isso. E aí a gente viu hoje, que foi colocar na cabeça da criança, a criança super feliz, calma, tranquila, brincando, sorrindo, e por ela tinha ficado ali o resto do dia com a gente fazendo tudo. E a gente tem um efeito, quando é muito bem posicionado, muito, que nem eu falei, muito visual, né? A gente sai da criança que estava aqui, para no final da estimulação ela tá com o braço para baixo, levantando o braço, levantando um braço que a gente, só com a terapia, não só com a terapia, mas mesmo com uma terapia muito bem planejada, a gente acaba tendo uma dificuldade de conseguir um efeito tão rápido. Eu acho que essa é a questão, acho que a estimulação, ela vem me proporcionando a possibilidade de conseguir efeitos mais rápidos dentro do meu protocolo de reabilitação. Eu acho que a grande vantagem é isso. Assim como todos os recursos que a gente usa, né? Quando a gente inclui o recurso dentro da nossa terapia, a gente inclui no sentido de otimizar o que a gente está fazendo. Passa só alguém pra mim? Alguém? Ô Lu, ô Lari, senta lá. É só pra gente poder ter uma ideia, né? Que assim, estimulação, por que tem tanta confusão, tanta coisa sendo dita? Primeiro porque ela é muito, muito nova, né? Então assim, quando a gente pensa em estimulação, por mais que fale, 15, 20 anos, certos grupos estudando a estimulação cerebral não invasiva, não é nada perante a ciência, não é nada sobre o número de questões que a gente tem. E aí, num contexto geral, quando a gente pensa especificamente em pediatria, a gente tem 5 anos de estudo só. Então é muito, muito pouco. Então as dúvidas eu acho que é muito por falta de conhecimento do que realmente está acontecendo. Hoje os estudos pediátricos sobre estimulação transcraniana, eles são basicamente restritos, eles representam 5% de todos os estudos que tem sobre estimulação cerebral não invasiva, então ainda é muito pouco. Quando a gente pensa especificamente no que a gente mais trata aqui, que é a questão da paralisia cerebral, a gente tem no máximo 25 estudos, então isso é muito pouco ainda. Pode passar, tá? E o que são esses 25 estudos? Se a gente for ver, a maior parte são revisões da literatura. 12 estudos são sobre revisão, enquanto eu só tenho 21 ensaios clínicos, estudos clínicos mesmo, testando o efeito. Então, ainda tem uma questão muito grande de discutir estimulação cerebral não invasiva do ponto. É importante ou não para a população pediátrica? O mundo está tentando entender ainda se é seguro o suficiente para desenvolver outros estudos. E desses 21 ensaios clínicos, a gente tem a honra de poder dizer que 18 são nossos. Né? Então, hoje a gente representa a maior produção científica sobre estimulação cerebral não invasiva no mundo. Né? Então, assim, hoje o que a gente viu no estágio não é uma realidade geral dentro de um estágio de fisioterapia, dentro da graduação. E a gente tem a possibilidade de estar vendo a história acontecer dentro do Brasil. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, da gente estar estudando algum desfecho novo da literatura em tempo real. Porque normalmente acontece no mundo inteiro e aí um dia chega pra gente. Quando a gente pensa em estimulação cerebral não invasiva, o Brasil é o país, uma das maiores potências de estimulação. Os maiores pesquisadores clínicos do assunto estão dentro do nosso país. E a gente tem orgulho de dizer que a gente vem conseguindo desenvolver essa técnica dentro de ambientes extremamente simples para fazer ciência, né? A gente vem conseguindo mesclar a clínica com a ciência. Pode passar. E aí, quando a gente discute, que aí eu também entro como professora de TCC de vocês, né? A gente teve a oportunidade do ano passado ter a primeira meta-análise
que existe de ponta dentro da ciência. A gente espera surgir uma boa meta-análise, que é quando eles juntam todos os estudos para fazer a análise das análises, para saber se efetivamente a técnica tem um resultado positivo ou não. E aí, do ponto de vista de marcha e controle postural, os estudos foram praticamente categóricos em dizer que sim, que associar a estimulação transcraniana ao treino motor para marcha e controle postural é sim eficiente, né? E a qualidade metodológica dos estudos que foram analisados, ela é extremamente alta quando a gente vê, né? Então não é que existem poucos estudos, mas esses estudos são ensaios clínicos com qualidade metodológica bastante robusta, que foram capazes de produzir uma meta-análise que dá um respaldo ainda maior para que a gente possa começar a pensar em usar isso dentro do âmbito clínico. Do ponto de vista clínico, né, porque essa é a nossa parte de ciência, a gente ainda tem a grande vantagem de ser responsável pela uma das maiores amostras mundiais de crianças que receberam estimulação transcraniana por corrente contínua, né? Hoje a gente já tem 122 pacientes que dentro dos dois serviços que eu coordeno, em São Paulo e Sorocaba, né, no Senep e aqui na Ventoleste, receberam protocolos clínicos de estimulação cerebral não invasiva, além de toda a outra variedade de pacientes que a gente vem acompanhando. Isso é uma aula que eu dei essa semana, a gente vai passar alguns slides que aí não tem. E o que acontece? Pode passar. Qual que é a primeira pergunta que um profissional tem que fazer e uma família faz sobre estimulação? Se é ou não um procedimento seguro. E faz muito sentido, porque você dizer que você vai ligar uma corrente elétrica em 2 eletrodos em cima da calota craniana de uma criança e afirmar que essa corrente vai passar para o cérebro, não é uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito, né? Então, assim, não é uma coisa simples de ser feita, né? O encéfalo é um dos órgãos mais importantes de controle do nosso corpo. Você dizer que você tem a possibilidade de influenciá-lo, a gente tem que ter muita certeza que a gente vai influenciar positivamente, que isso vai ser um procedimento absurdamente seguro. Então existe muita ciência já, muitos estudos, a gente tem essa revisão que ela vem sendo atualizada a cada 2 anos, só analisando segurança da aplicação do TDCS. E dentro da revisão, os autores mostram que já tinham acontecido há 1 ano atrás, ou mais do que isso, né? O artigo foi publicado há 1 ano atrás, 2.800 sessões de estimulação em população pediátrica ao redor do mundo. E em nenhum momento foi encontrado um efeito adverso, né? Então a gente, quem trabalha, quem estuda com neuromodulação, vem começando a entender muito claramente que a estimulação transcraniana por corrente contínua, porque existem várias técnicas de estimulação cerebral não invasiva, mas esse tipo de corrente especificamente, ele não é capaz de promover um efeito adverso por conta da corrente, desde que tudo seja feito da forma correta. Eu acho que essa é a grande questão e às vezes a grande problemática que a gente vem tendo no Brasil. Porque hoje dentro do nosso país, o fisioterapeuta pode aplicar, se ele tiver uma boa formação, a estimulação transcraniana por corrente contínua no seu ambiente clínico. E aí às vezes dá a falsa sensação que você faz um curso, aprende a mexer no aparelho e seu problema está resolvido, você pode sentar e fazer um monte de protocolo. E aí a gente vem começando a assistir um monte de besteirada acontecendo por conta dessa corrente. Por quê? Para você afirmar que o seu paciente vai estar seguro, ou mais seguro possível, porque um alongamento muscular pode ter um efeito adverso, né? Qualquer coisa que a gente faz na fisioterapia também pode ter um efeito adverso, né? Então assim, só que eles são controlados, assim como na estimulação. Mas para que a gente efetivamente consiga ter essa segurança, você precisa ter um profissional altamente capacitado, não só com curso de formação em TDCS, mas um profissional que tenha capacitação muito ampla em todos os aspectos de neuroplasticidade e de desenvolvimento cerebral e de reabilitação, para que isso seja muito bem planejado. Você precisa ter adaptar todos os parâmetros da estimulação para a população pediátrica. Porque uma coisa é você pegar um parâmetro de uma calota craniana de um adulto formada e outra coisa é você pegar uma criança em desenvolvimento. A calota craniana é totalmente diferente. Você tem que conhecer a adaptação desses parâmetros. E você tem que ter um equipamento adequado. E isso é uma coisa absurdamente importante.
para você colocar uma corrente elétrica sobre a calota craniana de qualquer pessoa, você não pode pensar em economia. Você tem que ter uma margem de segurança muito alta. E um aparelho de qualidade, ele tem um valor alto. Ele tem que ter um valor alto, na minha opinião. Porque eu tenho que ter travas de segurança e tenho que ter certeza do que está passando para a cabeça do meu paciente. Quando a gente junta esses 3 pilares de uma forma muito bem construída, a gente efetivamente tem segurança e eficiência para a aplicação da técnica. Porque eu já fui a responsável por acompanhar quase 200 casos de crianças que fizeram estimulação e a gente nunca teve um efeito adverso importante. A gente tem os efeitos da corrente. Você põe o eletrodo, uma corrente elétrica, vai ficar vermelho. A criança vai sentir a corrente elétrica. Ela não é maravilhosa, como nenhuma corrente elétrica. Ela é totalmente suportável. A gente viu hoje, as crianças fazem tudo felizes e sorridentes. Mas eu nunca assisti um paciente meu desencadear uma crise convulsiva por conta disso. Porque ela é uma técnica neuromodulatória. Eu facilito uma área encefálica para que essa área seja ativa. Eu não causo potencial evocado motor. Então a gente não vem mais discutindo tanto se a TDCS ela pode causar uma crise convulsiva. Porque a gente tem hoje um número de estudos e de aplicações que a gente sabe que o risco é muito menor. Agora, se eu não tenho conhecimento neurológico, se eu não sei entender um eletroencefalograma, não sei ver muito bem uma ressonância, o que pode acontecer? E a gente vê em alguns lugares assistindo com que isso aconteça. O profissional não vê o eletroencefalograma, a criança tem um foco de crise convulsiva, você coloca a estimulação, uma estimulação que vai aumentar a atividade cerebral daquela área, só que se a atividade cerebral daquela área for alterada, for um foco de crise convulsiva, o que vai acontecer? Se a criança vai aumentar a atividade anormal e você vai ter mais crise. Isso é um efeito adverso da técnica? Não, isso é um efeito adverso do profissional, que não parou para planejar isso direito. Porque quando tudo é muito bem construído, a gente vem assistindo que o risco é muito pequeno. E esse é o maior temor da família, e tem que ser mesmo. Isso é o maior temor do neurologista, que é quem trata isso. Né? Então você tem que entender o que está acontecendo. Tudo bem? Pode passar. Quando a gente pensa no que a gente faz aqui, quando a gente quer incluir a TDCS, vocês já tiveram isso em sala de aula, todo mundo lembra, é claro, porque é um quadro muito importante para mim, mas a gente teve uma parte dele, né? Então, esse é o quadro mais simplificado de controle motor. O objetivo do fisioterapeuta é melhorar o movimento, não é isso? É isso que a gente faz. E para isso a gente tem uma cartela de recursos terapêuticos, a gente tem um monte de exercício que pode ser feito. Mas o que o exercício faz? Eu aplico esse exercício no meu paciente, que é uma estimulação sensório-motora periférica. Não é isso? A gente faz exercício com o paciente, pede para o paciente se movimentar, só que essa informação que o exercício me deu, ela tem que ser processada lá em cima no encéfalo. E o encéfalo vai se organizar para gerenciar a resposta que é o movimento que a gente quer. Qual é o problema? É que nessas áreas encefálicas não tem como ele gerenciar uma resposta tão boa, porque eu tenho uma lesão, eu tenho um machucado. Eu tenho um machucado que não é só o problema um neurônio que morreu, mas o que aconteceu ao redor dessa região, com aquele circuito motor, por conta desse bloqueio que eu tenho da lesão. Então eu tenho alterações, eu tenho áreas encefálicas que não estão lesionadas, mas que não são ativas da forma adequada como uma consequência da minha lesão. É aí que a gente quer mexer com a TDCS. Eu quero mexer com as áreas encefálicas, com os neurônios que estão íntegros, mas muito provavelmente hipoativos por conta da lesão, porque a gente sabe que isso acontece. Se a gente fosse discutir neuroplasticidade pós-lesão, é isso que a gente discutiria, o tamanho de problemas que o encéfalo, não só a área da lesão, tem por conta da lesão. Eu não quero mexer no neurônio que não está mais ali, mas eu quero mexer no circuito que não está funcionando direito por conta daquela lesão. E aí, nesse sentido, eu tenho a possibilidade de incluir a TDCS. Porque o que a estimulação vai fazer? Eu coloco ela numa determinada área, ela vai facilitar aquele ambiente. A gente tem um limiar para atingir, para que o neurônio faça o disparo, para que ele ative, que chama limiar de excitabilidade cortical. Quando eu tenho uma lesão, como eu tenho
toda essa consequência de alterações, esse limiar se torna muito alto. Então, quando a minha terapia, quando a minha informação chega lá, não necessariamente ela vai ser forte o suficiente para atingir o limiar e desencadear essa atividade. O que a TDCS vai fazer? Ela vai baixar esse limiar. E aí, quando a minha informação chegar lá no sistema nervoso, vai ficar mais fácil para que esse disparo aconteça. Quanto mais essa área se tornar ativa, maior vai ser o número de circuitos que eu vou ter para gerar esse movimento, que foi o que a gente viu na nossa paciente. A gente pediu para ela pegar a bonequinha, ela conseguiu vir até aqui. A gente ligou a estimulação, passou alguns minutos, a gente pediu e ela conseguiu trazer o braço de uma forma mais leve. O tônus dela se organizou, né? Porque a gente associou a nossa terapia com o processo de facilitação da atividade cerebral. Tudo bem? Pode passar, Lari. Porque o que acontece? Quando eu me formei, e não faz tanto tempo assim, a gente discutia muito prognóstico de paciente de acordo com o tamanho da lesão. Então, uma lesão muito grande, minha criança tem um prognóstico muito ruim. Uma lesão muito pequena, meu prognóstico é bom. Hoje, a neurociência já mostrou que isso não é verdade. Não necessariamente isso vai acontecer. A gente tem um estudo que todos esses pontos vermelhos na ressonância são lesões. Então, imagina, tem lesões muito grandes, pequenininhas, mais superficiais, mais profundas. E o que aconteceu com todos esses pacientes? Eles se tornaram pacientes nível 1 do GMFCS, do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa. O que isso quer dizer? Que todos eles caminhavam com mínimas restrições. Então, como é que uma lesão, o tamanho da lesão, pode ser o maior fator preditor de desenvolvimento de uma criança? Isso não é verdade. Agora, como o sistema nervoso vai se adaptar depois da lesão, isso sim, isso pode ser um fator muito importante. Então, nosso objetivo é que cada vez de forma mais precoce, a gente consiga organizar o processo de adaptação após a lesão, para que o efeito dessa lesão seja mínimo, que não aconteça isso. Eu tenho machucado, várias áreas param de trabalhar e aí a minha criança não se mexe, quanto menos ela se mexe, mais áreas são ativas e a gente vai entrando dentro de um ciclo vicioso. Pode passar. Por quê? O que acontece? Enquanto a terapia motora, o treino motor, ele tem que entrar como a base primordial para a execução desse movimento, porque o processo de aprendizado motor, ele é intimamente relacionado com o treino motor. Então, eu não tenho como fazer TDCS com a minha criança parada. Eu tenho que usar isso para que essa criança consiga se mexer melhor. Então, enquanto eu tenho um treino motor muito bem organizado, eu posso pegar e incluir a estimulação como uma forma de facilitar a ativação, para aumentar a eficácia do meu treino motor, porque eu tenho uma terapia associada a uma facilitação neurológica que juntas vão promover com que a minha criança se recupere mais rápido. Clica pra mim que é um vídeo, tá? Eu acho que também já mostrei pra vocês em sala de aula. Ele tem som. Aperta o som. Mas qual que era a ideia, né? Essa criança é uma hemiparética, bem importante. E aí eu conheci ela por conta de pensar em estimulação de comunicação, estimulação de linguagem. Só que eu tinha uma questão de membro superior. Então o que a gente fez? A gente fez uma montagem pensando nessas vertentes. E aí o que era a minha terapia? O que a gente estava brincando? Ele tinha os animais, então ele tinha que pegar o animal com a mão parética, colocar no tablado, então ampliar, porque eles não têm uma dificuldade de descarga de peso de reconhecimento por dentro do tablado. E aí eu perguntava para ele qual que era o som que esse animal fazia. E esta daqui, ó, é a mão parética dele. Prestem atenção, foi exatamente o que a gente viu hoje. Não é uma mão parética que a gente está acostumada a ver com esse padrão de movimento, com essa restrição. Então ele conseguia pegar o animal, mover para lá. E olha como é bacana o processo de... pode abaixar, já expliquei. Como é o processo da questão pediátrica? A gente não tem como planejar aqueles treinos sistematizados como na adulta, né? A hora que eu mostrei uma galinha para ele, ele fez assim, as galinhas a gente mata e come. Aí ele fez assim, ele faz assim, ha, 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 porque a gente ia pegar os bichos para matar e comer. E aí, imagina, meu objetivo era só pegar o bicho e pôr do lado, né? Que é um hemisfério, um hemicorpo.
De repente o cara virou e ele me deu uma terapia muito mais bacana do que eu estava fazendo, porque ele foi mexer os dois braços simultaneamente, com movimentos diferenciados. E aí a gente começa a pensar na integração de um hemisfério para o outro. Ele pôs contexto, que exigiu planejamento e que por final exigiu comunicação. E a hora que eu faço um treino como esse, eu não estou pensando num movimento exclusivo, eu estou pensando numa função. Porque o sistema nervoso, ele trabalha com funções. E uma criança precisa brincar, conversar, planejar. Isso é um treino funcional. Que às vezes a gente olha, não é uma brincadeira, mas a função da criança é brincar. Não é fazer tudo sistematizado. Pode passar, Lari. E foi uma festa, né? Porque aí ele queria mostrar para a câmera todos os bichos, categorizar quem ele ia comer, quem ele não ia comer e tudo mais. E a gente tem o que a gente fala, quando a gente pensa em estimulação, e aí eu acho que eu sou uma pessoa bem crítica com relação a isso, embora eu tenha sido uma das precursoras de TDCS em pediatria, talvez eu seja a pessoa que menos indica TDCS, ou que mais organiza o protocolo, que mais segura para que o protocolo não aconteça. Por quê? Eu sou fisioterapeuta, o meu objetivo é planejar uma boa terapia. Então, a TDCS é um recurso que eu só vou incluir quando meu time estiver ganhando. Porque a gente está falando de aprendizado motor. Eu só vou pôr um recurso na cabeça de uma criança que possa favorecer o aprendizado motor se eu tiver 100% de certeza que a minha terapia está fazendo isso. Quando eu tenho 100% de certeza que a minha terapia, que a minha conduta terapêutica é boa para a criança, aí eu vou colocar um recurso que eu quero acelerar. Por quê? Eu não posso fingir que a TDCS não vai ter efeito. Se a minha terapia for mal conduzida e a minha criança estiver aprendendo um padrão de movimento errado e eu colocar a TDCS, a minha criança vai aprender a se mexer errado. E para mim, isso é o maior efeito adverso que a gente está assistindo no Brasil. É usar estimulação sem um bom planejamento, a criança aprende a se mexer errado, ela aprende mais rápido e para mim ensinar uma criança a se movimentar errado, a não organizar isso, é um efeito adverso do tratamento, não da estimulação. Então, para a gente pensar em estimulação, eu tenho que ter um objetivo terapêutico absurdamente bem definido, porque eu não tenho como estimular tudo. Eu preciso considerar o local dessa lesão, a característica dessa lesão. Então eu preciso saber ver um exame de imagem, eu preciso olhar para o que está acontecendo. Eu não posso achar sobre o que está acontecendo. Eu preciso entender se essa criança está funcionando mais ou menos com um lado ou outro, que nem hoje a gente vê um movimento espelhado clássico. Então um dos meus objetivos é inibir aquele movimento espelhado. Não é assim que o cérebro fisiologicamente trabalha, né? E eu preciso considerar todas as etapas de um processo de aprendizado. Eu preciso entender que treinar o movimento é uma coisa absurdamente séria. E se eu não tenho certeza que eu estou treinando adequadamente, com o menor número de compensações possíveis, eu não tenho que querer facilitar. Ou seja, a TDCS só entra quando a reabilitação está organizada e o time está ganhando. Se o time não está ganhando, ele não é um recurso bacana para ser utilizado. E eu acho que esse é o maior problema de que a gente vem enfrentando com relação a isso. Fora as questões dos equipamentos. Pode passar, Lara. A gente tem vários objetivos e áreas encefálicas de acordo com a própria neurofisiologia, né? Se eu quero planejamento motor, eu tenho que ir para as áreas encefálicas de cognição. Se eu quero controle motor, eu tenho que ir para as áreas de controle motor. Se eu quero ajuste postural, eu tenho que ir para áreas de ajuste postural. Pode passar, Lara. Por quê? Colocar 2 eletrodos numa criança não é uma receita de bolo. Colocar um eletrodo numa criança é entender como cada área encefálica participa do controle motor. Quando eu sei qual o ponto desse gráfico todo colorido, cheio de coisas, que eu quero mexer, é muito simples pôr eletrodo na cabeça da criança. Mas o ato de pôr o eletrodo, a gente demora segundos para colocar, a gente viu isso. Mas planejar a colocação demora muito tempo. Eu passei muito mais tempo estudando neurologia, neurociências, neuroanatomia, neurofisiologia, do que estudando TDCS. Porque TDCS, gente, hoje por nomenclatura, 30 horas de curso, certificado pelo lugar certo, me permite fazer.
Só que nenhum curso de 30 horas vai te dar conhecimento sobre essas vertentes, sobre controle motor, sobre neuroplasticidade. Isso é muito estudo. A gente brinca muito aqui internamente. Você abre um curso de TDSS, tem um número grande de inscritos. A gente abre um curso sobre controle motor, tem um número pequeno de inscritos. E tinha que ser o inverso, né? A gente tinha que ter muita gente estudando controle motor, porque ela é a base da reabilitação. E aí, quando a gente acha que está pronto, a gente estuda TDSS. Né? O meu também foi o oposto. Eu fui apresentada um grande resultado de TDSS, só que aí eu entendi que eu precisava parar de estudar TDSS por um bom tempo para estudar controle motor. E hoje o que eu mais faço é isso. A minha grande paixão é controle motor, não é TDSS. Pode passar. Aí eu vou peneirar só alguns estudos para a gente poder ver, por conta até do tempo, que eu não sei nem que horas são. Então, esse foi o primeiro relato de caso publicado sobre o uso de estimulação em desenvolvimento motor, que eu acho que é o que a gente pode pensar aqui, como a gente pode trazer isso para o estágio. A Lívia é minha paciente desde bebê. Eu acho que todo mundo que me conhece em algum momento já ouviu falar da Lívia. E vão ouvir para o resto da vida, porque toda vez que eu for falar disso, alguém vai ver a Lívia. E eu sou a fisioterapeuta da Lívia desde que ela tinha 3 meses de vida. E a grande meta da minha vida foi pôr a Lívia para andar, essa é a verdade. Hoje, se vocês pegarem meu currículo, eu posso pôr o meu currículo de um lado e contar todas as histórias que eu passei com a Lívia, sobre cada curso de formação que eu fiz, porque essa foi a maior meta da minha vida, né? Como fisioterapeuta, porque a Lívia tem uma infinidade de malformações. Pode passar lá. O que acontece? Só que eu sempre fui muito sistemática, virginiana de coração, né? Então a Lívia sempre foi muito bem avaliada, então ela sempre foi muito bem documentada. Então quando a gente olha lá em cima, é o gráfico de desenvolvimento motor da Lívia desde os 6 meses de vida até a questão do protocolo. Então o que aconteceu? A Lívia teve uma boa melhora do desenvolvimento motor, aí ela teve uma complicação operatória, ela entrou num platô, ela não evoluía mais. Essas linhas pontilhadas é o momento que eu incluí a estimulação. Então, o que a estimulação me proporcionou? Um novo pico de melhora do desenvolvimento motor, um aumento da velocidade da marcha, que eu não tinha antes. Eu estava num platô. E a única coisa que a gente acrescentou foi a estimulação, porque ela estava pronta para andar. Só que ela não conseguia, o finalzinho da angústia não ia embora. Então, com tudo muito bem organizado, a gente exclusivamente incluiu a estimulação. Pode passar. E aí, o que aconteceu? Então, assim, ó, esse aqui é o vídeo da Lívia uma semana antes da gente fazer a estimulação. Vocês já devem ter visto esses vídeos. O que aí a gente tinha conseguido era isso, ó, a Lívia ficava retinha, com uma boa postura. Eu colocava ela no andador, só que a gente tinha que puxar o andador, ela dava um passo. A gente tirava a mão e ela parava. É onde a gente tinha chego. Mas ela estava retinha, ela sabia o que era o passo, ela tinha... Só que não ia. Pode pôr no outro, Lário. Esse aqui é o vídeo da Livinha no 6º dia depois da estimulação, que eu recebi da Cris. Acho que foi o maior presente que eu recebi até hoje, foi esse vídeo. Que aí a Lívia começou a trocar passo. Porque a gente estava com tudo pronto, ela estava pronta. Quando a gente colocou a estimulação, a história aconteceu, porque eu tive um tempo de resposta maior do sistema nervoso. A história toda foi mais rápida, né? Então, minha grande questão era que a hora que a informação provavelmente da marcha chegava lá em cima, não tinha velocidade de processamento. E aí a gente deu o toque a mais, né? O pessoal fala da cereja do bolo, eu não gosto de cereja, mas o morango do bolo foi a estimulação, mas o bolo estava feito, né? Então, assim, não foi uma mágica. E eu acredito particularmente que alguém também deve ter ajudado a gente. Eu acredito que a gente não faz nada sozinho. Pode passar. E aí, esse aqui é a Lívia 4 meses depois, andando no shopping. Ela tem alterações no padrão de marcha, mas aí eu promovi funcionalidade para minha criança. A minha criança saiu de uma condição que ela não estaria andando no shopping, ela estaria de carrinho. E aí ela estava lá, feliz e sorridente, andando no shopping com o Léo, azucrinando a vida dela. E aí, assim, até hoje, enquanto ela estava andando. E aí, volta o vídeo mais uma vez. O outro. Não, o que estava mesmo no shopping? Não. O comecinho. Olha o pai que estava fazendo. Pai é pai.
olhando no celular. Isso é uma marcha funcional, né? Ele estava tranquilo que a filha dele estava caminhando no shopping. A avó estava junto, a Cris estava filmando, a criança não estava perdida no shopping, né? Pode passar. E hoje, a Lívia é uma criança que faz 20 minutos de esteira e a gente treina de costas, de frente, de lado. Ela pula obstáculo. Ela fala, o circo que eu quiser montar com ela numa esteira, eu consigo montar. Ela não perdeu mais a função adquirida, porque ela estava pronta para. E ela continua fazendo fisioterapia porque eu não quero dar alta para ela, ela não quer ter alta, porque ela não tem objetivo. Pode passar. É isso mesmo. E eu vou viver o resto da vida. Eu falo que eu sou uma pessoa absurdamente dependente. A melhor terapia que existe na minha vida é terça-feira, às 14h50, quando essa menina entra. Eu acho que assim, ela pra mim é o maior exemplo que eu tenho do que estudo e dedicação pode fazer para o fisioterapeuta da pediatria. Ela entra, ela abre o maior sorriso que existe no mundo, ela vai me caçar onde eu estiver pra ficar do lado. E se eu estiver fazendo fisioterapia, sabe o que ela faz? Juro pra vocês, tem alguém no andador, ela pega, vai até o andador para ajudar a criança no andador. Se alguém está subindo na esteira, ela vai lá do lado da esteira para ficar olhando para o que está fazendo na esteira. Eu tenho certeza que ela entende a importância de tudo isso, né? Então, assim, para mim, meu motivador é que nem a gente conversou no primeiro dia de estágio. Vocês não querem ter problema comigo? Cuidem das crianças, né? Ela, sem dúvida nenhuma, é o olhar que eu preciso, o olho no olho que eu preciso toda semana para entender que é só isso que me importa, que o resto todo é uma grande firula profissional, mas ela entrar e olhar no meu olho e eu saber que tá tudo bem, é sem dúvida nenhuma o maior motivador que eu preciso na minha vida. E o que aconteceu? Quando a gente tem um resultado como esse, o mundo para, né? E aí, o que você acha? Que a TDCS é igual água benta do Vaticano, vai resolver todos os males do mundo. E eu tinha certeza que a história ia ser assim. Absoluta. Então, o que a gente fez? O primeiro estudo que a gente desenhou, eu peguei a TDCS, peguei 20 crianças com paralisia cerebral, 10 crianças sentavam, colocavam eletrodo e ficavam lá, mas com a estimulação ativa. E outras 10 colocavam eletrodo com a estimulação desligada e ficavam lá. E a gente avaliou parâmetros motores. Pode passar, tá? Lá, isso. O que aconteceu? Eu já tô perdida, tá, Lara? Esses pontos, essas estrelas em vermelho, é o nosso resultado. Então, as crianças melhoraram muito o equilíbrio delas em 20 minutos, só que 20 minutos depois que eu tirei a estimulação ativa, acabou o resultado. A mesma coisa aconteceu com a velocidade da marcha. Ficar sentado recebendo estimulação, a hora que você avaliava depois, a velocidade tinha aumentado. 20 minutos depois tinha perdido. Ou seja, a estimulação tem um efeito sobre o controle motor. Só que sem nenhum tipo de terapia, esse efeito é perdido, porque ele é um efeito só neurofisiológico. E os nossos pacientes, desculpa gente, eles não querem melhorar o eletroencefalograma, eles querem ser independentes. Pode passar. Eu não vou passar por tabela, mas assim, o que a gente começou a fazer depois? A gente começou a incluir terapia. Então a gente pegou as crianças, colocou no treino de marcha em esteira, que é a minha grande paixão. Uma metade fazia o treino na esteira com a estimulação, outra metade fazia o treino com a estimulação desligada. O que a gente viu? Que quando a estimulação estava ligada, as crianças melhoravam absurdamente a velocidade da marcha, a qualidade com que elas estavam andando, então os parâmetros cinemáticos da marcha, o padrão de marcha que a gente fala, e esse efeito não era perdido. Então eu fazia as 2 semanas, as 10 sessões, e eu parava de fazer e a criança continuava tendo um resultado. E esse resultado ele era o mesmo da esteira sem a estimulação, só que ele era muito maior. Eu tinha uma melhora nos mesmos parâmetros, só que essa melhora era muito maior. E tempo em reabilitação pediátrica é muita coisa. Não perder um efeito da nossa terapia é muita coisa. Porque a gente vive numa história que assim, a criança tem que tirar férias. Ela sai de férias, ela volta como se a gente nunca tivesse existido na vida dela. Então, não perder é um fator muito importante. Pode passar lá, passa mais um. Isso são gráficos de análise de marcha. Então, o que a gente viu foi assim,
que o padrão de marcha dos meus pacientes, essa linha em cinza é o normal, o verde e o vermelho é o padrão da criança. Então as crianças se aproximavam muito mais de um padrão de movimento normal do que as crianças que não faziam uma estimulação. Não é que elas ficavam normais, elas ficavam muito melhores. Essa é a grande questão. Pode passar. E aí o que aconteceu? Isso aqui é o gráfico do teste de caminhada de 6 minutos. E esse aqui é o gráfico do que a gente chama potencial evocado motor. É o quanto eu consegui desencadear esse potencial de evocado motor. O que a gente viu? Que as crianças que recebiam estimulação ativa melhoravam o desempenho durante o teste de caminhada de 6 minutos e mantinham esse desempenho. Ó, a curva continua a mesma. Com relação ao potencial evocado motor, os pacientes que receberam estimulação ativa aumentavam a amplitude desse potencial evocado motor, mas eles declinavam, voltavam para o parâmetro de base um mês depois. Se a gente transpor esses gráficos, o que a gente tem? Que a função motora melhorou e se manteve melhor, mesmo com o parâmetro neurofisiológico voltando para a base dele. Por que isso pode acontecer? Aprendizado motor. As crianças aprenderam a andar daquela forma. Uma vez que a gente aprende, a gente não tem por que perder. Então a gente consegue começar a pensar que a estimulação efetivamente favorece o aprendizado motor. Que neste caso foi positivo porque o treino deu certo. Dentro disso, pode passar, Lari. Eu falo que eu tive momentos de muito egocentrismo na minha vida, né? Hoje eu sou brava, mas antigamente eu era egocêntrica. O que aconteceu? Estava na época da história da realidade virtual. Hoje eu entendo que é efetivamente um sistema de realidade virtual. Naquela época, eu achava que pegar o Xbox, que pegar o Wii ia me simular efetivamente um ambiente virtual. Eu não estudei realidade virtual da forma correta. E aí o que eu fiz? Eu peguei um sistema, um videogame, escolhi um jogo que a criança caminhava, mas não é caminhar. Se a criança mexesse a perna, o sistema rodava que ela estava caminhando dentro do jogo. Então eu não tinha um feedback sobre qualidade do movimento. Eu tinha um feedback sobre mover ou não. E aí o nosso resultado na época eu achei ele lindo, porque aumentou a velocidade da marcha, só que não teve nenhum efeito sobre a qualidade do movimento. Eu escrevi um artigo dizendo que isso era sensacional. Porque velocidade da marcha é um dos maiores fatores preditores de resposta, que tem paralisia cerebral. Escrevi, eu publiquei na revista que eu mais amo na minha vida. Foi um momento maravilhoso. Um ano depois eu fui reler o artigo, comparando com o da esteira. Porque eu comecei a entender que o negócio não era a TDCS, era a terapia. Que a TDCS aumentava o efeito da terapia. E que então a terapia era o principal, não a TDCS. Aí eu comparei as duas tabelas e aí me dei conta que eu tive um efeito adverso, na minha opinião, enorme nesse estudo. Porque os meus pacientes caminhavam mais e mais rápido com padrão ruim. Quanto mais a criança se mexia com padrão ruim, maior é o risco dela desenvolver uma deformidade, dela ter um encurtamento. Vocês concordam? Não faz o menor sentido você melhorar a velocidade sem melhorar a qualidade do movimento. E aí eu tive que reescrever um artigo justificando que, na verdade, que o tipo de terapia é o maior fator de resposta motora que tinham nos meus estudos. E que a estimulação, ela só era, não é muita coisa, mas assim, ela é capaz de aumentar o efeito da minha terapia. Se a minha terapia for boa, eu vou ter um resultado sensacional. Só que se a minha terapia for ruim, eu também vou aumentar o efeito disso. Eu acho que isso, para mim, foi uma das maiores lições sobre responsabilidade de planejamento terapêutico. Vai fazer terapia na criança? Entenda isso. Porque você ser o responsável por desencadear o aprendizado motor é muita responsabilidade. E eu não posso pensar só em velocidade, em quanto de função minha criança, de atividades a minha criança faz. Mas pensando na vida dela, eu tenho que pensar que ela tem que ter o melhor padrão de movimento possível para ela. Para que ela desencadeie aquelas funções com segurança. Porque a gente não tem que entender que ter um monte de deformidade ortopédica e fazer um monte de cirurgia ortopédica tem que ser normal.
O nosso objetivo tem que ser com que isso não aconteça, ou que se isso for acontecer, seja o mínimo possível. Então eu preciso entender qualidade do movimento, entender análise de movimento, para que a gente gere, sim, um aumento do efeito da terapia, mas de uma terapia que ofereça qualidade a alguns. Lari, para mim, pode passar, tem muita coisa para cá. Pode passar esse também, pode não passar esse não. Não, pula ele. Isso. Aí. Esse aqui é o Vitor. O Vitor é uma criança que eu tenho muito, mas muito carinho. Ele é uma criança que chegou pra mim no consultório depois de fazer uma cirurgia arrastando no chão. Ele tem uma mãe que não é deste planeta de boa. Sabe aquelas pessoas que acordam de madrugada, faz salgadinho, frita salgadinho, vai vender o salgadinho pra voltar, pegar a menina, levar na escola, entregar o salgadinho. Ela é assim, fora que ela faz o melhor quiche do universo inteiro. E o Vitor, ele chegou pra gente já com 5, 6 anos, então ele já era mais velho, né? E ele não caminhava ainda. Então a gente fez um monte, passa esse primeiro vídeo pra mim, a gente fez um monte de terapia com ele por um tempo. E o que a gente conseguiu era isso, ele segurava o andador e ele trocava passo. Só que ele tem um déficit de atenção importante e tudo mais, não conseguia controlar. E aí a gente montou um protocolo para ele, já não na esteira, ele não conseguia ficar em cima da esteira, não tinha como fazer um protocolo assim, que era, mudamos o andador, andar, treinar, caminhar, controlar esse andador usando a estimulação. O Vitor começou hoje, ele anda funcionalmente com o andador. Passa esse aqui pra mim, Lari, você consegue? Eu tô indo na frente. O produto final do nosso protocolo foi esse. Esse é o Vitor andando na casa dele. Vocês vão ver que ele vai bater no corredor, vai voltar, vai desviar. Ele faz, é um vídeo grande, mas ele chega lá no quarto e senta. Isso pra mim é funcionalidade. Vocês acham que isso ajudou a mãe? A família? Né? Então ela tinha que ficar o tempo inteiro com ele. De repente essa criança está andando funcionalmente dentro da casa dele. E se vocês olharem, o Vitor ele não tem grandes alterações de padrão de marcha. Pode parar esse para mim, Lari, põe esse aqui. E hoje a nossa terapia com o Vitor inclui esteira. Ele não só anda, como eu consigo fazer um treino com ele que para uma criança que está categorizada como nível 4, na maioria dos documentos dele, ele foi a vida inteira categorizada como nível 4, ele é uma criança que está andando praticamente sozinha na esteira, feliz e sorridente. Você liga o pagode, põe ele na esteira, vida feita. E olha o tamanho da hidrocefalia e da lesão que ele tem. Pode passar. Lari, o slide. E aí eu tenho, esse é o Lucas, os meninos conhecem ele, eu não conheci ele antes, mas ele é uma criança que fez risotomia dorsal seletiva. Liga esse aqui pra mim. Assim, isso aqui é ele no pré-risotomia, não pré-protocolo, porque a gente não consegue fazer tudo isso. Só que o que aconteceu? Ele fez a risotomia, mas ele não estava andando, efetivamente andando. E quando o paciente faz a risotomia, o que a gente está vendo é que o paciente está aqui, você tira a espasticidade e ele vem pra cá. É o que a gente vem. E aí a criança consegue uma melhora absurdamente importante. Eu sou uma pessoa super a favor da risotomia, mas que ele acaba não caminhando nos pacientes que nunca caminhavam. É diferente de uma criança que já estava andando e fez a risotomia para melhorar a qualidade da marcha. Vocês viram esse vídeo? Então assim, ele tá. Daqui foi o final do nosso primeiro protocolo, ele caminhando no andador. Olha lá. Então ele não é totalmente funcional, mas ele estava caminhando. Olha a qualidade do movimento dele de membro inferior. Pode passar. E como que a gente fazia o protocolo com ele? Aqui no começo era super difícil a esteira. Hoje ele anda melhor. A gente fazia o treino de sentar e levantar, melhorava a qualidade da marcha e treinava com ele na esteira. A esteira sempre vai aparecer porque o paciente é meu. Mas o Lucas fez a risotomia mais velho. Passa pra mim, Lara, esse aqui, ó. E hoje, olha como que é o nosso treino de marcha com ele. É um treino com muleta, onde a minha mão tá super solta. Não sei se ele vai efetivamente andar com a muleta, se ele vai além,
Ou mas é um recurso e é uma criança que saiu de uma condição X, que fez uma intervenção cirúrgica, que teve um bom planejamento e que hoje está super feio. A verdade é que eu não tenho dúvidas que ele vai andar de muleta super bem. Mentira, eu não tenho dúvida, não. Ele está cada dia melhor. E aí, liga esse aqui pra mim. Esse aqui é o Lucas, com a mãe dele. Isso pra mim é um ganho de funcionalidade. Ele tá andando de bicicleta sozinho. Tem adaptações na bicicleta? Tem, mas ele tá andando de bicicleta. Com a mãe dele. Pode passar. Pode passar mais, que já tá. Que horas são? É o último, vou dar o último caso. E aí eu tenho a Lori. A Lori também é minha pacientinha desde bem pequenininha, desde que a Lorena entrou comigo com 6 meses, com uma prematuridade extrema, uma hidrocefalia, categorizada com uma tetraparesia espástica com componente distônico, e ela ficava em obstótomo. Esse era o tanto da espasticidade da Lorena. E eu fui atendendo ela, eu tenho várias fotinhos, né, pra gente mostrar que a Lorena era muito espástica, né, em vários momentos da vida dela. Então a gente foi fazendo a estimulação, só que a Lora era minha paciente na época que a estimulação explodiu na minha vida, da Lívia. E a Flávia é uma mãe maravilhosa, uma grande amiga minha, e a gente começou a fazer um planejamento de reabilitação que incluísse TDCS para a Lorena. Pode passar. E a gente passou por vários momentos, né? Ela começou muito nova a fazer. Então a gente queria melhorar o controle cervical e de tronco. Depois a gente queria melhorar as trocas posturais e colocar ela em pé. Aí ela amava a história da esteira, a gente colocava ela na esteira para treinar o movimento do passo. Aí ela estava mais em pé. Depois veio, então, a estimulação, a Lorena vai fazer, vou falar da de errada, a Flávia vai ficar louca, mas se eu não me engano, a Lorena vai fazer 8 anos agora. Se eu não me engano, faz uns 5 anos que a gente faz estimulação. Tenho quase certeza, porque a Flávia é muito brava. Se eu falar qualquer coisa errada da Lorena, ela vai surtar comigo. O que aconteceu? A Lorena teve melhoras expressivas ao longo desses anos. Põe nesse vídeo aqui pra mim, Lari. Lembra o padrão de marcha do Lucas, que eu falei da risotomia? Aquilo é um padrão clássico de uma tetraparesia espástica. Esse aqui foi o primeiro passo da vida da Lorena. Sozinha. Olha a qualidade do movimento. Ela teve um padrão de passo muito próximo de um padrão fisiológico. Com todo o déficit de controle motor que ela tem, olha a qualidade do movimento que ela teve. A Lorena chegou a ter indicação de bomba de baclofeno. E ela nunca fez botox. A Lorena, agora a gente colocou uma órtese para estabilizar o tornozelo. A Lorena nunca usou órtese na vida dela. Mesmo tendo já, a gente conseguiu modular, mudar a história. E não foi rápido, eu estou de uma intervenção que a gente já está há 5 anos. Mas valeu a pena? Muito, né? Olha a qualidade do movimento que ela tem. Põe pra mim esse aqui rapidinho, Lari, que hoje ela treina de várias formas. Mas olha como fica a minha mão para estabilizar uma criança com tetraparesia espástica. Eu vou lá, vou apoiando e ela tem a dificuldade para segurar e ela vai... Que o vídeo, os nossos vídeos são enormes, né? Porque a gente se empolga. O áudio desse vídeo é a Flávia assim, que linda, Lori! Vamos, a gente faz um estardalhaço. Mas ela, olha o tipo de controle postural que ela tem para que ela dê o passo. E a Lorena ama vídeo e é lógico que a única preocupação dela era olhar para a câmera, era olhar para o celular. Olha lá, ela fica o tempo inteiro olhando. Mas olha o movimento dela, que belezinha. Olha a amplitude da fase de balanço dela, o tamanho do pico de flexão que ela faz. Pode passar. E aí, é que nem eu brinco, né? Que nem eu brinquei já uma vez com a história da Thaís, muita intimidade com a mãe é reflexo que vai dar rolo na terapia. Graças a Deus os nossos rolos são muito bons. E aí a Flávia veio conversar comigo da questão de membros superiores, né? Porque a Lorena, a idade muda, tem que ir para a escola... E tem que escrever, e tem que fazer, e a gente foi intercalando de acordo com os nossos objetivos a área que a gente estimulava. Olha que belezinha, a nossa paciente tetraespástica que teve indicação de bomba de baclofeno, que ficava no hospitódromo sentada, sozinha, no tablado, fazendo alcance.
E um dos desenhos que eu mais amo na minha vida foi quando eu ganhei, não é nem um desenho, foi quando eu ganhei Lorena, escrito por ela, com a mão dela, né? Esse só não fica na geladeira porque ele causa muita confusão na vida do meu filho. Por que o desenho da Lorena pode ter que ficar na geladeira? Mas um dos maiores presentes, né? Eu falei que um grande presente que eu tive na minha vida foi receber, numa segunda-feira à noite, o vídeo da Lívia dando os primeiros passos dela. Uma sacanagem, porque não foi na minha frente, eu merecia estar lá. E sem dúvida nenhuma, o segundo maior presente que eu recebi na minha vida profissional foi Lorena, escrito num pedaço de papel, né? Por ser uma paciente com todo o comprometimento que a Lorena tinha. E por ser o grande objetivo da Flávia, eu sei que a Flávia nunca vai desistir e ela vai beirar. Um dia me peçam para mostrar para vocês o vídeo que a Flávia explica os protocolos. Esse é de arrepiar a alma. Tem uma hora que ela fala, né, assim, eu tinha que dobrar a minha filha para colocá-la sentada. Eu não conseguia segurar a minha filha. A minha filha dormia e quando ela entrava em padrão, ela acordava pela alavanca que era ela entrar em espasticidade. E hoje a gente está falando de uma criança que senta e que brinca, e que sobe e desce no sofá sozinha, né? Pode passar mais um. Lari, não se emociona. E aí meus pacientes adoram bicicleta, né? E eu adoro essa bicicleta. E que passa o Dia dos Pais andando de bicicleta na frente do Museu do Ipiranga, né? Passa esse aqui pra mim também. Essa é a Flavinha, que vai ficar muito brava se ela ver isso, ela desse jeito. E que solta a criança na rua, na ladeira, com a bicicleta e acha que tá tudo bem. Eu não orientei andar assim na rua. Mas, ó, esse é o pai falando, Flávia! Mas esta é a minha criança. Para mim, a TDCS hoje, ela me proporciona esse tipo de resultado. Eu consegui coisas que só com a terapia eu não seria capaz de fazer. Então, eu consigo, efetivamente, para mim, mudar a história das crianças. Tem mais um minuto? Não? Acabou? Deu 11h50? Não. Vocês querem ver mais um caso só? Passa, deixa eu só passar, peraí. Que esse eu gosto bastante também. Eu vou passar o da Lígia. A Lígia, eu não sei, meu celular tá aí, em algum lugar. Deixa eu só puxar. A Lilica, ela é filha da Marcela, que foi também, acho que um grande presente nosso no consultório. E a Marcela chegou no consultório e ela conversou assim comigo. Ela veio por conta de estimulação e ela falou assim, ó, qualquer tipo de melhora pra minha filha tá bom. Já me contaram que a minha filha nunca vai ficar em pé, que a minha filha não entende nada. E assim, um cenário horrível. Então qualquer coisa tá bom. E aí, quando a gente tentou fazer o primeiro protocolo da Lilica, ela tem uma síndrome genética e ela tem vários tipos de alterações via sistema nervoso central, como vocês podem ver na ressonância. E a Lilica, eu falei assim, eu vou começar a tentar pôr ela em pé. Ela veio pro protocolo e essa história de não entende nada, não fica em pé. E você colocava ela, tentava pôr ela em pé, encolhia as pernas assim, ó, e sustentava. Só que, cara, era uma criança que sustentava com o abdominal, os dois membros inferiores. Ela tinha condições de ficar em pé, motoramente falando. Tanto é que vocês vão ver que meu pé tá segurando o pé dela o tempo inteiro. E aí a gente fez o protocolo com ela, fazendo estimulação cerebelar, com o objetivo de tentar meio que limpar o quadro, que a gente ganhasse, a gente ia pra frente. Pode passar. E a Lilica é um barato, porque ela é super brava, então ela agarra nos meus cabelos assim, ó, ela terminava a sessão, tinha tufos de cabelo meu. Hoje ela me ama, vocês vão poder ver. Pode passar. E a gente incluiu, esse é o final do nosso protocolo, a gente fez 2 protocolos dela já. Ó, você viu? Isso ela me ameaçando. Hoje em dia melhorou, ela já gosta tanto de mim que ela só levanta a mão, tipo assim, vou puxar o seu cabelo. E eu sou super brava com as crianças, né? Mas essa no final ela já passava pra em pé sozinha, com pouco apoio. E essa era na esteira, ó que belezinha. Essa é a Marcela ajudando e a gente indo pra esteira. Pode passar mais um. E aí,
Pode deixar. Melhor, para esse aqui, ó, que aí eu termino com esse. Para esse aqui pra mim. Põe esse aqui, ó. Essa aqui é a nossa Lilica, 4 meses depois. Ó que belezinha. E aí nessa hora ela falava assim pra ela, muito bem, ela, muito bem! Ela faz uma festa. E o consultório inteiro parou, né? A Alicia ia ver lá atrás, porque ela não ficava em pé, e ela arrancava meus cabelos, e ela chorava, ficava brava. E agora ela super me ama, ela pede até, ela encosta a cabecinha assim, de carinho. Passa esse aqui pra mim, lá e agora. E aqui a Lilica é no mesmo dia. O que eu quero mostrar pra vocês, vocês são meus alunos, eu quero que vocês sejam boas pessoas, né? Não só bons fisioterapeutas. Aquelas duas ali, ó, é a Marcela e a Manu, a mãe e a irmã. A mãe que veio contar pra mim no primeiro dia que a filha, qualquer coisa tava bom. Olha, eu acho que assim, isso é um grande presente, olha isso, né? Então assim, que é as duas vendo a Lilica melhorar e a Lilica indo numa boa. E foi o máximo, porque isso foi antes do Natal. E a Manu pediu pro Papai Noel que ela queria que a Lilica andasse que nem uma pessoa. Né? Então a nossa meta hoje é fazer com que a Lilica ande como uma pessoa, como a Manu disse. E a Marcela, é isso que a gente vem discutindo sobre o objetivo funcional. E o que a Marcela pediu era que a Lilica ficasse em pé para o parabéns dela. E a Lilica vai chegar no aniversário dela em pé para o parabéns, batendo palma e andando com apoio, né? E a gente conseguiu isso em 4, 5 meses. E a Lilica teve milhares de intercorrências. Então não foram 4, 5 meses corridos. E aí no final da história, a Marcela, nessa época, ela me mandou uma mensagem. É que eu sou uma pessoa que gosta de presentes muito loucos, né? Ela me deu um bombom numa caixa, numa sacola de papel, com os 2 pezinhos da Lilica carimbados, dizendo que era em agradecimento por fazer aqueles pezinhos caminharem. E a Marcela, no final dessa época, quando eu estava nessa época, ela me mandou uma mensagem, um texto muito, muito bonito, que eu tenho guardado, mas eu não consigo ler ele muitas vezes, mas com a conta de quantas sessões de fisioterapia a Lilica já tinha feito na vida dela. E quantas a gente usou para se dedicar, para tentar atingir o objetivo dela, não os nossos. Então, que no final das contas ela agradecer exclusivamente por a gente acreditar na Lilica e estar disposto a buscar algum caminho melhor para ela. E aí o resumo da ópera que eu quero dar para vocês é assim, lógico, primeiro eu tô super feliz de poder falar de TDCS para vocês, né? Que é o que eu nunca posso falar na universidade, por falta de tempo. Mas a minha carreira foi construída por uma criança, não por mim. E eu cheguei onde eu gostaria de chegar com essa criança. Eu tenho muito mais outros objetivos para as minhas crianças, mas através de, acho que de 2 coisas muito importantes. Estudo, e aí a gente fica em casa estudando enquanto a galera vai pro boteco. Mas eu fui pro boteco na faculdade, eu fiz isso depois. Não parem de ir pro boteco agora, vão tudo agora, né? Se é pra ir pro bar, vão agora, porque o ano que vem a vida real começa. E aí vale muito a pena não ir tanto pro boteco. E a Unisul nem tem boteco, imagina o reitor, não vão pro boteco. Não vão pra boteco nenhum, porque a gente está numa universidade ótima que nem boteco tem pé, não é pra ir pro boteco, pelo amor de Deus. A Aline vai ver isso e acabou, né? Semana que vem tem outra supervisora de estágio. Mas eu acho que na ideia de acreditar, eu acho que talvez falte acreditar mais pra fazer, né? E aí quando a gente pensa nos grandes recursos, nas grandes modas que existem, a gente vai ver muitas modas em todas as áreas. Entendam uma coisa, todas as técnicas são excelentes quando elas são muito, mas muito bem feitas. Quando o cara que está aplicando estudou muito para fazer. Quando o cara que está fazendo acreditou muito na criança para saber se ia dar certo ou não. Porque embora eu tenha esses casos lindos, e para mim eles são lindos, desculpem qualquer fisioterapeuta do mundo,
Nenhum caso vai ser mais bonito do que o meu, porque eu conheço essas crianças e pra mim elas me arrepiam a alma até hoje. Elas são... Nem meu filho fala, mamãe, você é minha mãe e é fisioterapeuta. Ele entendeu todo o resumo da minha vida, é isso que eu sou. Então eles são os mais lindos do mundo inteiro, mas a gente precisa estar muito ali para eles, para estudar, né? Então não é cair na moda, né? Tipo, às vezes você pergunta, que curso eu faço? Faça o curso que você vai se dedicar muito. Esse vai ser o melhor curso da sua vida. Certo? Muito bem, galera. Bom final de semana, feriado prolongado, né? Porque aqui eu só vejo vocês aqui. Toma pra vocês. Vamos lá. Porque assim, vamos pegar as crianças